Olá, bem-vindo ao Tete a Tete com a Ana Paula Zílio e hoje vamos falar de um problema importante que está afetando toda a população aí pós-pandemia. De acordo com o Instituto de Pesquisas Datafolha, de cada 10 indivíduos, pelo menos 4 relataram problemas psicológicos como ansiedade ou depressão desde o início da crise do coronavírus. A depressão e a ansiedade já são a maior causa de faltas ao trabalho no Brasil e no mundo. E um dos maiores desafios dos profissionais de saúde é fazer com que os pacientes sigam tomando os medicamentos prescritos após reações adversas ou quando não se percebe uma melhora no quadro, né? E é sabido que de cada 10 pessoas, 9 têm alguma alteração nos genes que, se fosse conhecida, poderia ter melhorado a resposta terapêutica e evitado o efeito colateral de um medicamento. E é aí que entra o conceito de medicina de precisão, que já é uma tendência, né, em países como Estados Unidos, Espanha, Holanda, Taiwan, Turquia, em que os testes farmacogênicos eles estão em crescimento, principalmente com o aumento aí de casos de depressão e de ansiedade. Mas para isso é preciso, lembrando, né, que para esse tipo de medicina de precisão é preciso ter um mapeamento genético, né, por trás. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com José Antônio Diniz, que é CEO da Connect Gene, empresa de testes genéticos, e além disso, também é doutor, né, doutor em saúde pública pela Fiocruz, diretor-presidente da FioSaúde, que é o plano dos servidores da Fiocruz. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, Ana Paula. É um prazer falar com você. Prazer é meu. Eu gostaria de saber o que são esses testes genéticos, né? Muita gente hoje em dia fica curiosa para entender, né, o que é um teste genético e o que ele faz. Então, antes é preciso ressalvar, quando nós falamos de teste farmacogenético, que Sim. vários fatores interferem na forma como nós metabolizamos medicamentos. Fatores biológicos, imunológicos, o peso, a idade, e fatores genéticos, porque as pessoas têm respostas diferentes também aos medicamentos. E por que isso acontece? Que quando um laboratório define a miligramagem de uma bula de medicamento, ele fez um ensaio clínico com um grupo grande de pessoas e, por exemplo, identificou que 78% se deu bem com 20 miligramas. Essa passa a ser a dose da bula. Acontece que as pessoas são diferentes, e o que a farmacogenética revela, com base nas nossas variáveis genéticas, a forma como nós metabolizamos os medicamentos, alguns tipos de medicamentos que já estão devidamente testados e validados, relacionando gene com droga. Né? Certo. E esse teste, ele faz, então, um mapeamento? Como que é? Como que Ele funciona? faz o seguinte, o teste farmacogenético, ele analisa os dois vetores principais da farmacologia, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. Então, ele nos classifica de 4 formas, como metabolizadores normais, de acordo com os genes, intermediários, que também se beneficiam da bula, ou metabolizadores ultra rápidos ou lentos. Ultra rápido, o que acontece? Ele espere muito rapidamente aquela 20 miligramas que eu dei como exemplo. Isso faz com que o médico oriente o médico a dobrar a dose, ou aumentar a dose, ou mudar de medicamento. Mas quem mais se beneficia mesmo é quem é classificado como metabolizador lento. Por quê? Porque a maioria dos medicamentos são metabolizados no fígado, e quando ele toma aquelas 20 miligramas do exemplo, ele só absorve 15, os outros, melhor, só absorve 5, os outros 15% ficam rodando no organismo, na rede sanguínea. No dia seguinte, ele toma mais 20 miligramas, é quando a pessoa sofre com as reações indesejadas, reações adversas, entendeu? Então, o teste farmacogenético, ele analisa, no nosso caso, mais de 90 medicamentos de 20 classes terapêuticas diferentes. E aí você começou falando de depressão, porque é na psiquiatria onde há o maior número de medicamentos testados, de ansiolíticos, antidepressivos, então, antipsicóticos, por isso que os psiquiatras são quem mais tem se beneficiado da melhoria da assertividade das prescrições graças aos testes farmacogenéticos. Bem interessante, quer dizer, permite ao médico que ele faça um tratamento totalmente personalizado, né, para aquele paciente, né? Exatamente. Hoje, depois do projeto Genoma Humano, que terminou em 2013, em que nós tivemos todos os nossos genes conhecidos, genes humanos, onde mais cresce o conhecimento advindo desse projeto é na área da saúde. Isso se evoluiu para se chamar medicina, primeiro era medicina personalizada, hoje chama-se de medicina de precisão, né? Porque, de fato, os próprios laboratórios, eles entendem que nós somos diferentes, né? Então, um medicamento de tamanho único faz com que um médico hoje, quem não se vale de informações
genéticas, use a metodologia de ensaio e erro até encontrar o melhor medicamento com a gente. Isso é muito comum na psiquiatria. Nós poucas vezes paramos para pensar sobre isso, né? Então, a farmacogenética, a um só tempo, ela melhora a assertividade da prescrição médica e reduz os indesejáveis efeitos adversos que os medicamentos às vezes provocam e machucam as pessoas. É bem interessante, porque tem muita gente que, às vezes, como a gente estava falando, né, começa o tratamento de ansiedade, acha que melhorou, começou a ter muita reação, para. Só que daí, para voltar aquele medicamento novamente, às vezes até piora o quadro da pessoa, né? Então, é uma situação bem complicada para os médicos, né? Que alguns pacientes são classificados como resistentes aos tratamentos, né? Então, eles não conseguem sair do quadro depressivo, porque nem sempre o médico consegue acertar na primeira prescrição o medicamento adequado para cada pessoa, né? Essa é uma grande importância da farmacogenética, uma grande contribuição da farmacogenética nos tratamentos medicamentosos. E eu estava lendo, né, a respeito, o teste é feito com, tirando da bochecha mesmo, é sangue? Muitas pessoas acham que é sangue, né, mas não. Todos os nossos testes, e o farmacogenético também, são feitos com células da bochecha coletadas com suave bucal. É um processo simples, indolor, o próprio paciente faz a coleta, e muita gente acha que isso talvez fosse menos próprio do que o sangue, né? Mas, na verdade, essa amostra das células da bochecha, ela costuma ser até melhor em alguns casos, porque não tem as impurezas que contém no sangue, junto com os nossos traços de DNA, né? Então, o material utilizado são células da bochecha. Facilita, né? Porque muita gente tem medo de tirar sangue, então... Inclusive, a gente atender todo o Brasil, né? Não ficar circunscrito, não depende de você ir ao laboratório, né? A gente manda o kit pelo correio, a própria pessoa faz a coleta, devolve pelo Sedex, nós mandamos para o exterior e depois entregamos o relatório.